A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza Deus vai lhe abençoar de uma maneira muito especial através da sua palavra. E essa palavra está escrita lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. A partir do versículo 1, a palavra diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi, foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Bom, primeiro nós precisamos entender aqui o que está acontecendo, porque toda essa tragédia, né? Na verdade, o que aconteceu? Davi, há um tempo atrás, ele, por estar sendo perseguido pelo rei Saul, ele foi se esconder na terra dos filisteus, justamente na terra do povo inimigo de Deus, né? Porque os filisteus eram inimigo de Israel. Então, inclusive numa determinada batalha, onde havia lá o gigante, né? O gigante filisteu Golias, Davi lutou com esse gigante, o derrotou sozinho, né? Porque o povo de Israel todo se acovardou, inclusive o rei. Então, Davi, ele acabou ficando famoso, né? Por essa grande vitória. Mas aí o rei começou a ficar com inveja de Davi, por ele ter vencido essa batalha, e começou a persegui-lo. Então Davi fez o quê? Ao invés de ele buscar a Deus como um homem de Deus, ele fugiu e se escondeu na terra dos filisteus, no terreno do inimigo. Olha que coisa errada que ele fez, né? Então, ele se escondeu na terra dos filisteus, e ali ele acabou fazendo amizade com o povo inimigo, e o rei ali acabou dando uma cidade para Davi morar, né? Então ele ficou um tempo aí nessa cidade chamada Ziclague, né? Morando ali, e acabou servindo justamente ao povo inimigo do povo de Deus, que eram os filisteus. Então eles foram numa determinada batalha lutar contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e Davi foi junto. Mas aí ficou uma coisa meio estranha, né? O próprio povo ali dos filisteus desconfiou de Davi. Eles disseram entre si: como pode, né? Esse rapaz era do povo de Deus, como é que ele vai lutar a nosso favor? Tem alguma coisa errada aí. Então, quando uma pessoa está fora da presença de Deus, até o inimigo estranha, né? Até aquela pessoa que não é de Deus estranha quando alguém se desvia da presença de Deus, porque o comportamento dele fica muito estranho. Pois bem, então eles mandaram Davi voltar. Davi, não vai na batalha não, volte para sua casa. E quando ele voltava para sua casa, junto com aqueles que estavam com ele, né, junto com o seu povo, ele se deparou com toda essa tragédia. Então, os amalequitas invadiram a cidade de Davi, queimaram tudo, destruíram tudo, e levou todo mundo escravo, mulheres, crianças, enfim. Levaram tudo, destruíram a cidade, deixaram a cidade a nada, a zero mesmo, né? Então, Davi, quando ele viu tudo aquilo, ele e todo aquele povo que estava com ele, eles começaram a chorar muito, até que não tinham mais forças para chorar, né? Então, a palavra do Senhor diz que Davi então foi se esforçar em Deus. Ele foi buscar a Deus uma solução. Então, aqui a partir do versículo 7 diz assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde
os que ficaram atrás pararam, e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, ele comeu, e deram de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então, o que aconteceu aqui? Davi, depois de ver toda aquela tragédia, né? Ele foi buscar uma resposta de Deus. Então ele foi perguntar para Deus: o que eu faço, Deus? Eu vou atrás dessa tropa que invadiu a cidade, né? Eu vou atrás dele, o que eu faço? E Deus falou: não, vai, Davi, porque você vai vencer essa batalha, né? E vai libertar todas aquelas pessoas que foram levadas como escravos, né? Então Davi partiu junto com 600 homens ali, 200 depois ficaram para trás, que estavam cansados, mas Davi confiou na palavra de Deus, confiou naquilo que Deus havia falado para ele. E ele saiu então para perseguir aquela tropa, para realizar essa batalha e trazer todo o povo de volta, né? A sua família, a família dos soldados que estavam com ele, né? Mas no meio do caminho aconteceu algo interessante. De repente eles encontraram um homem egípcio quase morto no meio do caminho. E eles pegaram esse homem e levaram a Davi. Agora você imagine uma situação. Davi estava, digamos assim, né, ansioso para poder alcançar aquela tropa, para poder alcançar aquele povo inimigo, para poder recuperar sua família. Porque, na verdade, Davi estava numa situação muito triste. Imagine, por exemplo, se coloque no lugar dele. Você chega na sua cidade, na sua casa, e você, de repente, percebe que está tudo destruído. E o pior de tudo, você perdeu a sua família. Então, Davi, imagino eu, que estava com o seu coração totalmente destroçado. Então, eu imagino que ele não via a hora de encontrar aquele povo todo ali, que tinha levado a sua família como escrava, para poder recuperar a sua família. Então ele estava ali, eu creio, que ansioso para poder resgatar a sua família, né? Mas aí de repente aparece uma pessoa no meio do caminho, precisando de socorro, precisando de ajuda. O homem estava ali há 3 dias sem comer, quase morto, e eles pegaram esse homem, né, os soldados ali, e trouxeram na presença de Davi. O que Davi fez? Normalmente, uma pessoa que ela está, digamos assim, entre aspas, desesperada, né, para resolver um problema muito grave, ela costuma não olhar muito à sua volta. Ela só pensa em resolver o seu problema, porque afinal de contas o problema dela é um problema muito grave. Então ela não vê mais nada, ela quer resolver aquela situação. Mas Davi era um homem, como diz a própria palavra de Deus, né? Era um homem segundo o coração de Deus. E o que existe no coração de Deus? Ora, com certeza o coração de Deus é cheio de amor, porque Deus é amor, né? E Davi tinha esse verdadeiro amor no coração, o amor de Deus no coração, né? Então, trouxeram aquele homem a Davi, e ao invés dele falar assim para aquelas pessoas: não, vamos seguir adiante, nós temos mais o que fazer, né? Não, ele para tudo, ele para ouvir aquele homem, ele para alimentar aquele homem, para dar água para aquele homem, para resgatar a vida daquele homem. Então, ele realmente exercita o verdadeiro amor de Deus ali. Por quê? Porque a palavra diz lá em Coríntios 13, se eu não me engano, que o amor de Deus é o quê? Entre outras coisas. O amor de Deus, ele faz com que a pessoa, ao invés dela se preocupar consigo mesma, ela se preocupa primeiro com o próximo. Então ela se preocupa mais em resolver o problema do outro do que o próprio problema dela. Então é aquela pessoa que ela é generosa, né? Ela está com um problema muito sério, mas quando alguém precisa de ajuda, ela até esquece do seu problema, ela até se esquece da sua necessidade para tentar fazer de tudo para suprir a necessidade do outro. Eu vejo, por exemplo, exemplo de muitas pessoas que nem tem, por exemplo, vamos falar de recursos materiais, né? Eu vi outro dia um vídeo de uma senhora, né? E ela não tinha recursos, mas o pouco que ela tinha, ela queria doar para aquelas pessoas que precisavam mais do que ela. Então isso é o verdadeiro amor de Deus. É a pessoa, mesmo passando por um problema muito sério, ela vê o problema do outro e ela se preocupa primeiro em ajudar o outro. Então isso é muito lindo, irmãos. Então isso é uma pessoa que tem
realmente o verdadeiro amor no coração. É a pessoa que tem o amor de Deus no coração. E essa pessoa, com toda certeza, ela vai ser grandemente recompensada, como Davi foi recompensado, né? Mas depois de tudo isso, depois de alimentar aquele homem, depois de ver aquele homem praticamente ressuscitado, porque ele estava quase morto, né? Ele recobrou as suas forças. Davi então foi perguntar para ele, né? De quem és tu e de onde és? Versículo 13, né? Então Davi disse a ele: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Olha quem era esse homem, irmãos. Presta atenção numa coisa. Davi, ele estava ali indo em direção a uma tropa que havia ateado fogo na sua cidade, destruído a sua cidade, levado a sua família como escravo, e de repente ele encontra no meio do caminho uma pessoa que é um dos responsáveis por essa tragédia. Olha que coisa, olha que situação que Davi se deparou ali. Então ele estava indo em busca dos inimigos que haviam destruído ali a sua casa, a sua cidade, feito com que ele perdesse a sua família, e ele encontra então um desses inimigos aí, uma dessas pessoas, no meio do caminho precisando de ajuda. Ele ajudou essa pessoa, mas ele não sabia quem era ele, né? Depois que ele perguntou: olha, quem é você? De onde você veio, né? E aquele homem então faz uma revelação bombástica, né? Ele diz assim: olha, eu sou uma daquelas pessoas, vamos dizer assim, né? Que destruiu aquela cidade de Ziclag, que levou aquele pessoal todo aí como escravo. Eu sou uma daquelas pessoas que ateou fogo e destruiu tudo. Então Davi estava diante de uma pessoa que era um dos responsáveis, talvez pelo maior prejuízo que ele tinha tido na vida, talvez pela maior tragédia que Davi tinha vivido na sua história, né? Então Davi estava diante de uma situação que eu tenho certeza muitas pessoas, que se estivessem no lugar de Davi, né? Imagine só, você perdeu sua família, perdeu sua casa, destruíram tudo, e você está diante da pessoa, uma das pessoas que é responsável por aquilo. O que você faria no lugar de Davi? Em outras palavras, o que você faria se você estivesse com aquela pessoa que causou um grande prejuízo na tua vida, que causou uma grande tragédia na sua vida, e de repente você estivesse com essa pessoa em tuas mãos? O que você faria? Talvez uma outra pessoa no lugar de Davi, quando recebeu aquela notícia, né, aquela revelação daquele homem, talvez naquele momento ele teria, no mínimo, jogado aquele homem no deserto, deixado ele morrer ali, ou até mesmo acabado com a vida dele, por vingança. Muitas pessoas no lugar de Davi iriam ficar morrendo de raiva, iriam se irar naquele momento e lançar toda a sua ira em cima daquele homem. É aquele velho ditado, né? Eu preciso ir à forra, eu preciso descontar, eu preciso dar o troco, eu preciso me vingar daquela pessoa. Aquela pessoa, ela vai ter que pagar por aquilo que ela fez. Ou seja, as pessoas, nesse momento, a maioria das pessoas iriam querer fazer justiça com as próprias mãos. Não é verdade? Essa talvez seria a reação da maioria das pessoas. Mas o que fez Davi então? Olha a calma, olha a diferença de uma pessoa que tem o amor de Deus no coração, que tem comunhão com Deus. Olha a atitude de Davi. Então, depois de toda aquela revelação, no versículo 15, Davi diz assim: e disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não vai me matar, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo, te guiarei a esta tropa. Então, olha a reação de Davi. Ele estava diante daquela pessoa que tinha provocado aquela grande tragédia na vida dele, né? Uma das pessoas. E ele, com muita calma, com muita serenidade, com a paz que Deus tinha colocado no coração dele, porque Deus tinha feito uma promessa para ele: Davi,
vai até aquela tropa, que você vai trazer todo mundo de volta, você vai libertar todo mundo. Então Davi confiou na palavra de Deus. Então, com essa palavra no coração, ele com toda a calma, com toda a mansidão, ele olha para aquele homem e pede um favor para ele, né? Olha, você poderia me guiar até essa tropa? Olha a atitude de Davi. Ele em nenhum momento ele se irou, em nenhum momento ele disse alguma palavra agressiva àquele homem. Muito pelo contrário, ainda pediu um favor para ele. Então, aqui Davi pediu para ele: você pode me guiar até esta tropa? E aquele homem disse: eu vou guiar você. E diz assim, versículo 16: e descendo, o guiou. Então aquele homem foi junto com Davi. Davi levou aquele homem junto. Ele não abandonou ele no deserto, não. Ele não se vingou daquele homem. Ele levou aquele homem junto com ele. E na verdade aquele homem foi a chave da vitória de Davi. Olha como é importante, muitas vezes quando a gente está passando por um problema, uma situação muito difícil, parar para ajudar alguém, né? Se Davi tivesse ido reto, não tivesse parado para ajudar aquele homem, talvez ele não teria encontrado a tropa inimiga. Talvez ele não teria chegado até a sua família para libertá-la. Então, muitas vezes, irmãos, é necessário a gente abrir mão, às vezes, do nosso aconchego, do nosso lugar de comodidade, ou muitas vezes deixar de tentar resolver um problema nosso para ajudar alguém. Ou seja, na maioria das vezes, é necessário praticar o verdadeiro amor de Deus. É necessário ser uma pessoa misericordiosa, porque Davi foi misericordioso com aquele homem. Ele, em outras palavras, perdoou aquele homem, porque ele podia acusar ele: olha, foi você que fez aquilo, você vai ter que pagar um preço alto por aquilo que você fez. Não, ele não disse nada. Ele ficou em silêncio. Ele apenas pediu para aquele homem guiar Davi até aquela tropa. Foi só isso. Então, Davi não quis condenar aquele homem, não quis julgar aquele homem, né? E então aquele homem guiou Davi por aquele lugar para poder alcançar aquela tropa e poder chegar até a sua família e trazê-la de volta. E o que aconteceu então? Diz assim: descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. E assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. E mais, diz assim: também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Graças a Deus, né? Então Davi, ele não quis fazer justiça com as próprias mãos àquele homem, né? Ele foi seguir aquilo que Deus mandou ele fazer. Deus falou para ele: olha, vai seguir aquela tropa que você vai libertar, vai trazer todo mundo de volta. Então Deus, ele tinha um plano, Deus, ele tinha uma justiça para cumprir. Deus ia julgar aquela situação. Então o que acontece conosco é que muitas vezes a gente não é capaz de esperar Deus julgar aquela situação, Deus trazer a solução para nós. Aí nós vamos e queremos fazer justiça do nosso modo. E aí não dá certo, irmãos. Aí, quando a gente quer fazer a justiça à nossa maneira, a gente perde a justiça de Deus. Não foi isso que Davi fez. Davi, ele abriu mão de fazer a sua justiça, ele abriu mão de se vingar daquele homem para esperar pela justiça de Deus, da maneira que Deus tinha dito para ele. E assim aconteceu. Na verdade, Davi, ele foi muito generoso com aquele homem, né? No começo ele alimentou, ele ajudou aquele homem a recobrar suas forças, poupou a vida dele, né? Ele foi generoso. E a palavra de Deus diz que a pessoa generosa, ela vai ter fartura. E o que aconteceu com Davi? Ele não apenas libertou
todo aquele povo que tinha sido levado como escravo, trouxe todos os pertences do seu povo, mas além, ele ainda tomou todo o despojo daquele povo inimigo. O que era o despojo? Quando aqueles homens iam para a guerra, quando um povo ia guerrear com o outro, eles tomavam todos os pertences do outro povo inimigo, daquele povo que tinha sido derrotado. Então Davi, além de trazer todos os seus bens de volta, os bens do seu povo de volta, ele também trouxe todo o despojo, ou seja, todos os bens daquele povo inimigo. Então, ele prosperou muito além daquilo que ele já tinha com o seu povo, né? Então, ele foi generoso e ele prosperou abundantemente. Mas não foi só isso, né? Davi agiu como um verdadeiro homem de Deus, com amor no coração, com misericórdia de Deus no coração. E então, Deus fez a justiça dele, da maneira dele. Devolveu tudo que haviam tirado de Davi e ainda recompensou ele ainda mais. E é isso que Deus faz com a nossa vida, irmãos. Quando nós abrimos mão, né, de nos vingarmos daquela pessoa que nos fez mal, de revidarmos uma provocação, de revidarmos um mal que a pessoa fez com a gente, quando nós abrimos mão de dar o troco, de pagar na mesma moeda, Deus nos recompensa abundantemente em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa lhe abençoar grandemente através dessa palavra, que você possa, que nós possamos ser pessoas cheias do amor de Deus, cheias da misericórdia de Deus, que a gente pense sempre em perdoar aquele que nos causa o mal, de sermos generosos, porque com certeza dessa maneira Deus vai nos recompensar grandemente em nome de Jesus. Amém?